Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Manancial e amigos que estão nos acompanhando hoje à noite. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam ser edificados pela Palavra de Deus hoje à noite. Para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem me ensinado e espero que isso seja bênção para a sua vida também. Vamos começar nosso estudo hoje à noite pedindo a direção de Deus em oração. Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós, nos sustenta, nos dirige e nos ensina. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste tempo de estudo da Sua Palavra, que nós possamos aprender com as Suas histórias e os ensinamentos que o Senhor nos deixou registrado na Santa Palavra de Deus. Peço que o Senhor nos ajude a aplicar em nosso dia a dia e obedecer ao Senhor em todos os momentos. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso estudo de hoje será baseado no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 8. No último culto, o pastor Clauder trouxe o desafio da palavra no capítulo 13 de Gênesis. Hoje a gente vai voltar um pouquinho mais na história para estudar a respeito desse relato. Sei também que o pastor Leonardo, em semanas anteriores, não me recordo exatamente quantas agora, trouxe um desafio a respeito desse mesmo texto, mas eu acredito que o estudo dele hoje vai ser muito pertinente para as nossas vidas. Então abram comigo lá para Gênesis 11, por gentileza. Nós temos aqui a muito conhecida história da Torre de Babel, um relato curioso e muito conhecido dos crentes, principalmente aqueles que estão há anos na igreja, que crescem ouvindo as histórias na escola dominical, em determinadas situações diferentes. Mas eu acho que essa história da Torre de Babel e o acontecido tem muito que nos ensinar hoje e podem ser aplicados de forma muito atual. Gostaria que vocês lessem comigo o primeiro versículo de Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Bom, quando nós estudamos o texto da Torre de Babel e dessa história, às vezes nós entendemos que toda a humanidade estava envolvida no que aconteceu no episódio da Torre de Babel. Mas nós podemos acreditar que nem todos os homens estavam em si, de fato, participando daquela grande rebelião que aconteceu. Nós podemos olhar um pouquinho anteriormente no capítulo 10 e nós vamos entender isso daqui a pouco. Nós sabemos que foi Nimrod que foi o responsável pela construção da primeira cidade registrada na Bíblia. Nimrod era um homem valente, filho de Cam, descendentes de Noé. Obviamente toda a humanidade foi extinguida no dilúvio e a partir de agora todos são descendentes de Noé, mas ele tem 3 linhagens diferentes, com Sem, Cam e Jafé. E Nimrod, de forma específica, era um descendente de Cam. Foi ele quem liderou os primeiros agrupamentos para a construção de uma cidade que nós temos relato nas Escrituras. Essa cidade foi construída na terra de Sinar, que mais tarde viria a se tornar a famosa Babilônia. E acredite, a palavra Babel e Babilônia, elas não são meras coincidências. Veja comigo aqui o versículo 9 de Gênesis 10. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Acade e Calné, na terra de Sinai. Bom, isso é a comprovação a respeito do histórico de Nimrod no lugar que ele estava.
E ele foi o primeiro a construir uma cidade. Muito bem, quando nós falamos a palavra cidade, o que vem à nossa mente? Bem, construções, muitas pessoas juntas, o desenvolvimento da sociedade. A definição de cidade pelo dicionário é aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita, ou seja, definida, com muitas casas ou com muitas pessoas juntas. Um ajuntamento de pessoas construindo uma sociedade fixa e aglomerada. São definições que nos fazem entender o que significa a palavra cidade. E foi isso que Nimrod estava fazendo. Algo interessante aqui do capítulo 11 de Gênesis e do capítulo 10 é que esse relato não é cronológico. Por isso que nós vemos aqui no capítulo 11, no versículo 1, que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Mas se nós olharmos com atenção o versículo 5 do capítulo 10, nós entendemos algo diferente. Estes, citando o descendentes de Noé, estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, segundo as suas nações. Ou seja, como que haviam línguas diferentes no capítulo 10 e no capítulo 11 apenas uma língua, porque o relato não é cronológico. Então, o livro de Gênesis, não necessariamente o capítulo 1 aconteceu antes do 2, o 11, no caso, aconteceu antes do capítulo 10. Muito bem. Na terra de Sinar foi onde iniciou-se uma das mais arrogantes revoltas contra Deus já registrada nas Escrituras. E eu gostaria de analisar com vocês hoje à noite alguns aspectos dessa rebelião e aplicar eles, ou aplicar os aprendizados deles, para os nossos dias de hoje, para as nossas atitudes. Que lição nós podemos tirar disso tudo que aconteceu há tantos anos atrás, né? Muito bem. Nós enxergamos três aspectos principais nos quais aqueles homens puderam apegar-se para tentar atingir o seu propósito, que era de construir aquela cidade, construir uma grande torre e com outros objetivos em si. Vamos lá. No versículo 1 nós vemos qual era o primeiro aspecto que tornou possível aquela aglutinação de pessoas, aquela reunião de pessoas, que era a primeira cidade que nós temos registrado aqui. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Bom, o que ajuntou aquelas pessoas todas é que todos falavam a mesma língua. Todos eles falavam a mesma língua e por isso eles todos estavam juntos, eles se entendiam, eles tinham algo muito forte em comum. Esse foi um fator essencial para que aquela aglomeração se iniciasse. É muito difícil você ficar no meio de pessoas que você não entende nada que está sendo dito ou nada que está acontecendo. Falar a mesma língua não necessariamente significa falar o mesmo idioma, trazendo isso para os nossos dias atuais. Eu tenho certeza que você, dentro do Brasil, ouvindo o mesmo português, já se deparou com situações em que não falava a mesma língua de um determinado grupo específico, ou a língua daquelas pessoas, a língua que eles estavam conversando, você não conseguia entender exatamente o que eles estavam falando. E isso acontece muito hoje, com as diversas gerações, os diversos grupos específicos dentro da nossa sociedade, dentro de um mesmo país que fala o mesmo idioma, mas muitas vezes não fala a mesma língua. Então é muito difícil você ficar num lugar assim, quando você não entende o que está sendo dito, né? E o fato é, irmãos, que hoje em dia muitos têm construído essas cidades, essas aglutinações, ajuntamento de pessoas, baseados na mesma língua que eles falam. Pessoas que têm essa mesma língua em comum têm colocado todas as suas defesas, esperanças e confiança nessas cidades. Como, por exemplo, pessoas que têm a língua do poder em comum. Pessoas que têm a língua do dinheiro em comum. Acreditam que aquele dinheiro que eles têm
é capaz de resolver os seus problemas, é capaz de protegê-los, é capaz de, enfim, resolver qualquer coisa. Pessoas que têm a língua da fama em comum, pessoas que acreditam que a educação, ou quero dizer, pessoas que são muito letradas, e esse grupo em si acreditam que isso é de fato o maior bem que eles possuem, que isso é capaz de resolver todas as dificuldades e tirar eles de todos os buracos que eles possam vir se encontrar. Bom, essas pessoas constroem as suas cidades a partir dessas linguagens e deixam os mandamentos de Deus de lado. O contraste aqui que eu quero fazer com vocês é justamente que Deus mandou o povo se espalhar, mandou eles encherem a terra, e esse grupo específico de pessoas decidiu ajuntar-se e construir uma cidade. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Deus nos dá diversos mandamentos, muitas ordens, ide por todo mundo, por exemplo, entre outras. Mas as pessoas acreditam que a língua que eles têm em comum é mais importante e isso é suficiente para que eles achem que eles podem desobedecer a Deus e se proteger nas suas próprias cidades. Bom, além de todos eles falarem a mesma língua, todos aqueles homens eles tinham o mesmo sentimento de orgulho. Eles tinham esse espírito de orgulho em comum. Leiam comigo, por favor, o versículo 3 e 4 do capítulo 11. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Primeira parte do versículo 4 apenas. O primeiro e talvez mais letal pecado da história relatado nas Escrituras, mais uma vez é encontrado aqui. O orgulho é algo que tem assolado a humanidade e a criação de Deus há muitos anos. O orgulho não é exclusividade de nenhum de nós. Nenhum ser humano é isento desse problema. Aqueles homens acreditavam que se eles se ajuntassem com outros, aqueles homens se ajuntaram com outros que não só acreditavam, mas queriam ser capazes de resolver sozinhos os seus problemas. Nada de ter que dar satisfação para outras pessoas ou para Deus, nada de temer o que Deus poderia fazer com eles para os punir, como foi o caso de alguns anos atrás, Deus ter dizimado a população humana por causa do seu pecado através do dilúvio. Eles não queriam precisar temer a Deus, porque o seu orgulho era muito maior. Então eles disseram, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Isso aqui demonstra muito o nível de arrogância daqueles homens, o nível de prepotência de achar que uma torre ou uma cidade em si seria capaz de lhes proteger do plano ou do propósito de Deus, ou da punição de Deus, se fosse o caso. O espírito arrogante é o segundo aspecto por trás de toda aquela rebelião. Em primeiro lugar, a língua em comum que eles falavam. O segundo aspecto é a arrogância e o orgulho daqueles homens. O fato deles acharem que eles eram capazes e de que eles não precisavam de Deus é o ponto máximo disso. Infelizmente, muitas pessoas hoje
acreditam que elas são capazes de resolver os seus problemas e que não precisam de Deus. Elas não precisam temer a Deus, elas não precisam buscar a Deus, não precisam conhecer a Deus, porque Deus não existe, ou porque Deus não é tudo isso, ou porque Ele não é o único Deus. Enfim, a arrogância da humanidade em deixar de lado a gratidão e louvor ao Criador é um problema. Nós temos que nos lembrar que nós somos apenas criaturas e que nós precisamos dele, sim, o tempo todo. Terceiro aspecto aqui, por trás dessa rebelião, é que todos desejavam ser reconhecidos. Todos queriam ser celebridades. Nossa, isso é muito atual, né? Se você parar para pensar, hoje em dia muitas pessoas, se não a maioria das pessoas, querem ser reconhecidas por algo, querem aparecer, querem ter os holofotes, querem ser celebridades. E nós vemos isso de forma muito clara no versículo 4, na parte B. A gente já leu, vou repetir, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus. E agora sim o nosso terceiro ponto. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Dispensa explicações esse versículo, né? Ele é muito claro e é muito fácil de entender. Deus tinha dado a ordem de se espalhar e de encher a terra. E aqui, para contrariar a ordem de Deus, eles achavam que o reconhecimento, sendo celebridades, seria a solução para a desobediência da ordem de Deus. Ou seja, se nós formos famosos, nós não precisamos obedecer a Deus. É basicamente o que é essa mensagem sendo tratada no versículo 4. Bom, o propósito do nosso coração ele é determinante para sermos aceitos ou não por Deus. Os fins, eles não justificam os meios. Uma boa ação com um mau desígnio não vai agradar ao Senhor. O fato é que o oposto também não é verdade. Não adianta a gente ter um coração sincero, mas não obedecer a Deus. As nossas boas intenções não são suficientes para sermos aceitos pelo Senhor. É preciso haver uma união das duas coisas. A obediência e a sinceridade, ou a obediência e o propósito bom no coração são coisas que andam juntas. E nós conhecemos muito bem os relatos bíblicos, e a própria palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Deus está mais interessado na sua obediência do que no seu esforço para agradar a Ele de uma maneira que Ele não mandou. E aqui a desobediência é claríssima, e isso ofende a Deus de maneira astronômica. E é muito interessante o que acontece logo em seguida. Infelizmente, quando queremos que os nossos nomes tenham mais destaque que o nome de Deus, nós temos problema. Nós temos problema. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Nós fomos criados para glorificar a Deus e não termos os nossos nomes glorificados. Por isso o problema desse versículo é tão grave. Tornemos célebre o nosso nome para que a vontade de Deus não seja feita. Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. Depois de toda essa rebelião, depois de toda essa dureza no coração, essas coisas que uniam aquele povo rebelde, enfim, vem a descrição do que aconteceu e da maneira como Deus tratou disso tudo. Vamos ler o versículo 5 até o 8. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem.
Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Interessante como nós podemos ver as três pessoas da Trindade, que Deus Pai não estava agindo sozinho. Vinde, desçamos, da mesma maneira como foi relatado na criação, e confundamos a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou ali pela superfície da terra, ou seja, então fez o Senhor isso. Então dispersou todas as pessoas que estavam juntas naquela cidade. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus, de maneira muito simples, ele dispersou todos aqueles que intentavam contra a sua ordem. Eles achavam que construindo uma torre, eles impediriam Deus de destruí-los com um dilúvio, caso Deus fizesse. Embora Deus já tinha prometido que nunca mais fosse fazer aquilo. De repente, como se por um erro de processamento do cérebro humano, muito rapidamente, de forma pequena, se nós pensarmos no tamanho do poder de Deus, um homem não entende mais o que o outro estava falando. O que algo básico e simples como a fala se torna um enigma e ninguém entende. Deus acabou com a rebelião daqueles homens, simplesmente tirando o entendimento do que um estava falando para o outro. Deus, naquele momento, confundiu eles com algo tão simples que até aquele momento ninguém dava valor, afinal de contas todos falavam a mesma língua. Então era algo simples. Mas não, a partir de agora, Deus dispersou aquela rebelião, confundindo o seu entendimento. Deus acabou com a rebelião de Satanás instantaneamente, no momento em que ele orgulhou-se no seu coração e decidiu que ele queria ser igual a Deus. Naquele momento, Deus baniu Satanás e todos os seus anjos do céu. Não foi algo demorado, não foi algo difícil para Deus. Um instante. Me pergunto quantas cidades rebeldes Deus não está dispersando nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Um micro-organismo que nem o mais conceituado dos cientistas pôde impedir de causar tamanha devastação por todo o mundo. Nem o mais experiente professor pôde instruir as pessoas para que vidas fossem salvas. Nem o mais experiente médico sabe dizer ao certo como nós podemos superar tudo isso. O fato, para mim, é que Deus, com coisas muito pequenas, é capaz de frustrar os planos rebeldes das pessoas. Quantas cidades, quantas desobediências Deus não está dispersando nesse momento com um simples micro-organismo que impede que as pessoas estejam juntas. Não tem dinheiro que pague a sua imunidade. Não tem entendimento que impeça você de ficar infectado. O fato é que nós estamos expostos para algo que nós não conhecemos, é muito pequeno, e não há nada que nós possamos fazer. Aquelas cidades que nós construímos, depositamos a nossa força, a nossa energia, essas coisas não são suficientes. A nossa dedicação deveria ser completa a Deus. A nossa obediência deveria ser absoluta. Bem, eu não estou dizendo aqui que a Covid é uma punição de Deus por causa do pecado da humanidade. Pode ser, mas não é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui que o entendimento, o conhecimento científico e a medicina não são importantes para ajudar a gente a resolver o problema que a gente tem.
Não estou dizendo que a educação não é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, essas coisas. Não são essas coisas que eu estou falando. O que eu estou falando é que no momento em que nós depositamos a nossa confiança nas coisas terrenas, nós estamos construindo cidades em desobediência a Deus. Nossa confiança deve ser absoluta e completa no poder de Deus, porque é Ele de fato quem pode nos proteger, Ele é de fato quem pode permitir que nós sejamos infectados também. Deus, Ele, com coisas muito simples, é capaz de acabar com qualquer tipo de rebelião do ser humano. Interessante que em todas essas situações, nem todas as pessoas estavam envolvidas, ou no caso da revolta de Satanás, não eram todos os anjos que estavam se rebelando. Não estou falando que hoje toda a humanidade, todos os crentes estão em pecado contra Deus, por isso Ele está mandando essa peste que está assolando a humanidade. O fato é que o pecado, a rebelião, causa ações de Deus. E independente de qual lado você está, aquilo impacta. Aquilo impacta a todos. As pessoas que não estavam envolvidas em Babel, a partir daquele momento, passaram a falar outras línguas e não entender todas as pessoas do mundo como era antes. A partir do momento em que Satanás foi banido dos céus, as coisas mudaram entre os anjos. E o fato é que talvez muitos crentes fiéis e dedicados a Deus e obedientes hoje estão sendo impactados por algo que não podemos entender. O fato em si não é o que acontece, mas como nós lidamos com isso tudo. Nós devemos refletir nos nossos corações se nós não temos colocado a nossa confiança em algo material, terreno, se nós não temos sido rebeldes contra o Senhor, em nossas pequenas cidades. Ou se for o caso, talvez, Senhor, eu tenho feito o meu melhor. Eu tenho feito tudo para glorificar o seu nome e não o meu. Mas mesmo assim eu estou sendo impactado por isso que está acontecendo. Me dá sabedoria para viver, me dá sabedoria para agir. Independente do que precisa acontecer, ou de qual ação precisa ser tomada no nosso coração, Deus está nos ensinando alguma coisa. E Ele quer que nós aprendamos essa lição. Talvez nós precisamos nos arrepender de ações falhas que temos tido. Talvez nós precisamos buscar com mais fervor a sabedoria e direção dele nesse momento. Eu espero que a palavra de Deus possa ajudar você a encarar isso tudo com a perspectiva espiritual e eterna. Essas coisas são pequenas para o grande Deus que nós temos. E Ele tem um propósito nisso tudo. Ele tem um propósito em permitir que você passe pelo que você está passando, em permitir que eu passe pelo que eu estou passando. Eu tenho certeza que se todos nós tivermos o objetivo de, no final dessa crise, render e glorificar o nome de Deus em todas as nossas ações, nós seremos encontrados fiéis e Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Nós não temos ideia do que Ele pode fazer através de instrumentos dispostos a agradar e servir a Ele. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Sua palavra. Obrigado porque a Sua revelação é sempre tão atual. Coisas que passaram há tantos anos atrás, nós podemos tirar lições para os dias de hoje. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude e abençoe os meus queridos irmãos e amigos nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.